Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar sobre o elemento painel das histórias em quadrinhos. Primeiramente, precisamos entender os conceitos de linguagem, linguagem sequencial e linguagem visual, para em seguida compreender os elementos de uma história em quadrinhos. Para Vygotsky, 2001, o pensamento e a linguagem estão interligados. Assim, só é possível que os elementos sejam compreendidos se os interlocutores compartilham os mesmos significados para determinadas palavras. Semelhantemente, para Araújo et al. 2009, a palavra é constituída de significados produzidos histórica e socialmente, sendo, portanto, relativamente estável. A linguagem sequencial, dessa forma, utiliza as linguagens verbal e visual para criar significados. Para Eisner, 1985, as histórias em quadrinhos usam linguagem visual compartilhada entre autores e leitores. E o autor Conde, 2018, define a linguagem visual como uma estrutura gráfica composta de linhas, formas e significados que se unem com o objetivo de comunicar algo por meio de imagens. Assim, algumas formas icônicas que se estabeleceram no léxico da linguagem sequencial são o balão, a emanata, as linhas cinéticas, o letreiramento e o painel. O balão, para Rifkin, de 2019, abriga o diálogo e o pensamento dos personagens. A forma, o contorno e o letreiramento, ou seja, a forma que as letras são dispostas nesses balões, podem ajudar a compreender o tom que o personagem deseja expressar. As emanatas são as linhas que emanam, que saem de um personagem ou objeto. De acordo com Walker, 2000, as emanatas auxiliam na representação de emoções e condições internas dos personagens. A tontura, por exemplo, pode ser representada por meio de espirais ao redor da cabeça, enquanto a paixão pode ser simbolizada por meio de corações saindo dos olhos, por exemplo. O letreiramento, de acordo com Yamada, 2015, consiste no uso harmônico das letras nos elementos das histórias em quadrinhos, nos balões, nas legendas e nos títulos, com o intuito de expressar o tom da narrativa por meio do hibridismo entre as palavras escritas, e as ilustrações. Já as linhas cinéticas, elas servem para delimitar espaços e representar movimentos. De acordo com Forceville, 2011, as linhas cinéticas são comumente desenhadas atrás ou paralelas aos objetos e personagens, indicando direção e velocidade e para demarcar a espacialização do painel. O painel para Cabeiro 2021 é um elemento que desempenha uma função essencial nas histórias em quadrinhos, tanto que em língua portuguesa, esse termo, quadrinho, é o nome que dá ao gênero das histórias desse tipo. É comum, então, que o painel seja utilizado em diversas narrativas e guiem o foco do leitor. As principais características do painel são o enquadramento, a espacialização e a ilusão do tempo. O enquadramento pode contribuir com a intensidade narrativa, pois a maneira que os painéis são utilizados pode alterar a experiência do leitor. Existe um modelo de enquadramento chamado matriz de enquadramento intencional, que foi proposta por Kohn em 2014, que classifica os painéis em básico, dividido, dominante e inserido. O painel básico seria um painel que por si só ele já tem um significado, já tem um sentido. O painel básico, então, não precisa se conectar a outros para ter sentido próprio. Já o painel dividido é um conjunto de painéis que se complementam com o objetivo de formar uma imagem maior. O painel dominante ele é maior em tamanho, pois ele abriga o painel inserido, enquanto o painel inserido destaca uma pequena parte do painel dominante. Então, o painel dominante e inserido sempre existem lado a lado. Entretanto, há painéis que não se encaixam nessas categorias propostas pelo Kohn, que seriam os painéis de colagem e os splash page.
O painel de colagem é um painel bem grande, que não tem bordas definidas, e utiliza o efeito esmaecer para unir diversas informações que possuem alguma relação entre si. Então, é comum que no painel de colagem existam várias ações acontecendo ao mesmo tempo. Já o Splash Page é definido por Com 2023 como um painel cujo tamanho ocupa uma página inteira. Esse tipo de painel é comumente utilizado para ilustrar o início de uma história ou para destacar ações importantes da narrativa sequencial. A espacialização do painel refere-se à área que o painel ocupa, a área em que as ações e os diálogos acontecem. Nesse espaço, geralmente há uma demarcação, feita com linha cinética, que seriam as bordas do painel. De acordo com Greenstein, 2007, e Abate, 2023, as bordas dos painéis elas servem para vários propósitos, como, por exemplo, dar um senso de encerramento àquela ação, separar os painéis e as ações, sugerir um tempo de leitura, então, dependendo do tamanho do painel, aquela ação ela dura mais ou menos tempo, a organização, né, da página, a influência na leitura de imagens e na sinalização da linguagem sequencial. Já a quebra da quarta parede, que é uma das características do painel, refere-se a uma técnica. Essa técnica, ela visa intensificar a narrativa por meio da exclusão das bordas. Então, a quebra da quarta parede é quando um personagem, um objeto, alguma ação, ela explode para fora do painel. E isso vai explorar o contraste, o dinamismo e dar uma sensação de urgência ou suspense nos elementos da arte sequencial. Então, na quebra da quarta parede, os painéis eles explodem. Eles não possuem contornos nítidos e os seus conteúdos ultrapassam as bordas. Por fim, os painéis têm a característica de ilusão do tempo. Não é possível determinar nas histórias em quadrinhos quanto tempo uma ação leva apenas pelas imagens, mas os painéis podem auxiliar nesse quesito. Os painéis eles ilustram diferentes ações que podem ser percebidas por uma noção de tempo. Ou seja, o leitor ele pode compreender que os espaços que existem entre os painéis referem-se a uma passagem do tempo. Até mesmo existe um elemento da narrativa sequencial, que é a sarjeta ou calha, que seriam os espaços, entre aspas, em branco, né, entre cada um desses painéis. Dessa forma, para o MacLeod 2006, o formato do painel pode criar ilusões temporais. Então, um painel largo, sem diálogos, por exemplo, pode transmitir a sensação de silêncio prolongado, enquanto um painel sem bordas pode manifestar a temporalidade. Agora nós vamos passar para uma análise de algumas histórias em quadrinhos, mangá e tirinhas. A primeira delas é do livro A Ausente Ordem das Coisas, um livro de histórias em quadrinhos. A Ausente Ordem das Coisas foi criada pelo quadrinista Fábio Kiel e é sobre a história do caos da criação num cenário sul-mato-grossense. Então vai incluir elementos da fauna e flora, como a Guavira, o João de Barro e o Pau-Terra, e figuras folclóricas, como a Mãe de Ouro e a Bruxa da Sapolândia. Um exemplo que trouxemos de painel dessa história é a figura número 1, dominado e inserido no caos. Então, aqui nós podemos ver dois tipos de painéis funcionando, que seriam o painel dominante e o inserido. Então, aqui nós podemos classificar esses painéis por meio, né, do enquadramento na matriz intencional do Com. O dominante seria o painel maior, em cinza e preto, onde tem todo o personagem deitado, né, sobre uma árvore pau-terra. E o painel inserido seria esse painel de cor mais clara, meio cinza, meio branco, que destaca essa rachadura, né, no peito do personagem, e até mesmo a onomatopeia tic. Então, aqui, os painéis eles estão contribuindo para o guiamento da experiência leitora, chamando a nossa atenção para essa rachadura. A segunda história em quadrinhos que nós vamos analisar é Arlindo, de 2021. A autora desse quadrinho é a Ilustra Lu, Luísa de Souza. Essa história é sobre a jornada de descoberta e autoaceitação do Arlindo, que é um adolescente gay do interior do Rio Grande do Norte.
e ele enfrenta diversos problemas na escola, em casa, mas não deixa de lutar pelo seu lugar no mundo. A figura que nós trouxemos são as reações de Arlindo. Então, aqui nós temos um splash page, é um painel bem grande que ocupa toda a página. E nós vamos perceber nesse painel que destaca uma parte importante da narrativa, que é quando o Arlindo encontra o seu amigo Luiz Felipe, por quem ele tem um crush, e é a partir desse momento que a gente vê essas sensações, essas reações de Arlindo em relação ao Luiz Felipe. Então, aqui nós temos um splash page e também um painel de colagem, porque tem encapsulado aqui várias reações, né, do Arlindo. E a gente consegue perceber as emanatas ao redor de Luiz Felipe, para parecer que ele está brilhando, se destacando, e também algumas noções de paixão, de surpresa nas expressões faciais do Arlindo. Então, o painel de colagem encapsula as reações do Arlindo e o splash page destaca, né, esse momento, causando um aumento da intensidade narrativa e do tempo de leitura. O terceiro quadrinho que nós vamos analisar é do livro Vozes Amarelas, a história Criança Amarela Colorida. O autor é o monge Han, o Eric Han Schneider, e o enredo dessa história trata da trajetória de descoberta e autoaceitação da etnia e da sexualidade do youtuber Victor Han, um homem gay descendente de sul-coreanos. E essa história foi criada pelo monge Han, que é o primo do Victor Han, em homenagem à história dele. O painel que nós selecionamos é o painel de setas. Então, aqui a gente vai ter 3 painéis, 2 na parte de cima e um maior embaixo. E aqui nós vamos ter painéis básicos e painéis de setas. Nesse momento da narrativa, nós vamos perceber que o protagonista, né, o Victor Han, ele está se sentindo bem cabisbaixo, bem triste, porque ele percebeu que as pessoas que se relacionavam com ele, os homens que procuravam, tratavam ele de forma extrema, ou com muito afeto, no sentido de fetichização, ou com bastante ódio. Então, aqui fica evidente isso nos painéis básicos, em que o Kleber diz, não fico com japas, e o Daniel, em sua rede de relacionamento, diz, adoro um japinha. Então, o protagonista, né, ele vai refletindo, né, sobre como ele era tratado, né, nesse sentido, e diz, aí descobri que ao mesmo tempo que rejeitavam minha etnia, algumas pessoas só me desejavam por conta dela. E em seguida nós temos várias setas que no painel apontam para o protagonista, com várias palavras, expressões que machucam ele, que o atingem de alguma forma. Não curto muito japa, mas você é gostoso. Eu achei sua beleza bem exótica e assim por diante. Então, aqui nós temos a simbologia das setas, que é como se todas essas palavras, essas expressões ruins e fetichizadoras que as pessoas lançavam para o Victor Han, o atingissem de alguma forma, deixando ele triste, cabisbaixo. Em seguida, nós vamos analisar o mangá Demon Slayer, especificamente o volume 2, da autora Koyoharu Kotoge. E o enredo dessa história narra as aventuras do adolescente Tanjiro Kamado, que é um vendedor de carvão, que após ter a família assassinada, né, por um demônio, e a irmã dele foi transformada em demônio, ele atravessa o Japão da Era Taisho em busca da cura da sua irmã, a Nezuko. Para isso, ele vai treinar intensamente e adentrar o esquadrão de caçadores de demônios, os Onis. Nessa figura em específico, a montanha dividida, nós temos um momento da narrativa em que, após eles participarem da seleção final, que era uma espécie de competição em que eles lutavam contra demônios para conseguir se tornar um caçador de demônios, eles vão conversar agora com as pessoas que são responsáveis pela seleção para receberem instruções sobre o que eles devem fazer. E é dito que 7 dias depois, de manhã bem cedo. Então, depois da seleção, que durou 7 dias, isso aconteceu. E a leitura do mangá, ela é feita, né, da direita para a esquerda. Então, os quadrinhos precisam ser lidos primeiro, os painéis precisam ser lidos primeiro são os da montanha, a parte que é noite, depois a parte que é dia, e em seguida a reunião deles. Então, aqui a gente tem um painel dividido.
Então, a montanha, ela está dividida. Então, aqui está mostrando a passagem do tempo. A montanha, ela segue a mesma, mas o dia e a noite, né, estão se alterando, mostrando essa ilusão do tempo. E o último quadrinho que nós vamos analisar é, na verdade, uma tirinha do livro Little Sammy Sneeze, de 1904, do autor Winsor McCay. Nessas tirinhas, o jovem Sammy, ele espirra em situações distintas, porém ele nunca sabe quando isso vai acontecer ou quais serão as consequências desses espirros. Na figura número 8, painel destruído por espirros, a gente tem um momento em que o Sam, ele sente, né, que o espirro vai acontecer, e isso vai causando um suspense na narrativa, porque aí ele vai abrindo e abrindo cada vez mais a boca, até que ele espirra e as bordas dos painéis, elas quebram e caem em cima dele. Então aqui, mesmo sendo uma tirinha bem antiga, a gente já consegue perceber que essa técnica da quebra da quarta parede já era utilizada. Nós temos, então, a quebra da quarta parede, então o espirro do Semi, ele explode, né? Ele faz com que as bordas se dissipem. E isso mostra a intensidade desse espirro e também a boca, né, do Semi como uma alerta, criando um suspense na narrativa. Dessa forma, né, o painel ele detém grande importância na construção da narrativa sequencial, pois esse elemento pode assumir diversas formas, tamanhos e manifestar significados distintos. Sabendo dessas particularidades, esse trabalho se destinou a analisar o uso dos painéis em histórias em quadrinhos, mangá e tirinhas, com o intuito de demonstrar que, independente do gênero, o painel desempenha um papel importante nas narrativas sequenciais. Foram encontrados painéis básicos, dominantes, divididos, inseridos, os splash pages e o painel da quebra da quarta parede. E espera-se, né, que essa aula tenha contribuído para o estudo das narrativas sequenciais e despertado os interesses dos leitores, ouvintes, para esse mundo que combina imagem e palavra. Essas foram as referências utilizadas, né, nessa aula. E se você tem alguma dúvida a respeito dos painéis ou de qualquer outra informação sobre o curso de Histórias em Quadrinhos, vocês podem contatar o Lalaek pelo e-mail lalaekufms@gmail.com. Agradeço a CAPES, ao UFMS, ao PPG Letras, ao professor da disciplina, o Dr. Carlos Eduardo Araújo Plácido, e ao Lalaek. Muito obrigada.